Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 7 sobre regência verbal e hoje nós veremos aí os pronomes relativos e a regência. Como é que os pronomes relativos se comportam aí diante da regência? Pois bem, pessoal, a gente viu lá na aula de pronomes relativos, né? Que os pronomes relativos são esses aqui, ó. O qual, cujo e quanto, variáveis. E os invariáveis são o que, o quem e o onde. O que a gente mais usa é o que, como você sabe, mas todos eles são pronomes relativos. Estão aí passíveis de, dentro da oração, antes deles aparecerem aqui preposições, antes desses pronomes aqui, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Vai depender sempre, pessoal, do verbo ou do nome. Se esse verbo ou se esse nome exigem aí uma preposição, no caso do nome sempre vai exigir uma preposição, aí tem que colocar aquela preposição adequada, mas do verbo, se ele exigir aquela preposição, tem que colocar essa preposição antes do pronome relativo, tá? Então, só relembrando aqui como a gente viu lá na aula de pronomes, né? Eu comprei uma casa, a casa tinha janelas grandes. Então, a finalidade do pronome, né, para que ele existe? Para que a gente não possa, não precisa repetir termos dentro da oração. Ele retoma, né, pronome relativo relaciona uma oração anterior a uma oração posterior. E o pronome ele retoma sempre um termo anterior, ou substitui esse termo. E, neste caso, como é que a gente poderia juntar essas duas orações em uma só, sem repetir o termo casa? Tá aqui, ó. Eu comprei uma casa. Tinha janelas grandes. Para eu não colocar aqui, pessoal, ó, a casa tinha janelas grandes, eu coloco ali um que é um pronome relativo, ou seja, eu comprei uma casa que tinha janelas grandes. Pronto, não repetir os dois termos. Isso é pronome relativo, tá? Relaciona aí, né, a oração anterior à posterior, substitui os dois termos ali com um único termo, coisas da língua. Isso acontece na língua portuguesa. Então, para não ficar repetindo, eu coloco o pronome relativo ali. Agora, essa oração acima, ela é passível de análise sintática. Como é que vai ficar? Ó, tá aqui, ó, a casa. Esse que é igual a casa, né? Nas duas orações, na de cá e na de lá. Então eu tenho aqui, nessa oração, ó, sujeito, que é a casa. Tenho aqui um verbo, que é um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa, nesse caso aqui, a casa tinha o quê? Janelas grandes. Então esse janelas grandes aqui é o objeto direto. Tá ali. Essa é a análise que eu faço. Aqui embaixo, pessoal, a gente vai ver mais tarde com mais detalhes, tá? Que essa oração aqui é passível de análise sintática também. E esse que tem uma função sintática, muito exigida aí em concursos. Como é que fica aqui, ó? Ó, objeto direto, né, do verbo ter ali. Como é que fica? Qual é o sujeito aqui? O sujeito aqui é o que, pessoal? Se ele está substituindo casa aqui nessa oração, o sujeito vai ser o que? Por quê? Porque eu já tenho o verbo e já tenho o objeto. Ó, tá aqui, verbo transitivo direto ou ter, e aqui continua sendo o objeto direto. Né? Olha que interessante, prestem bem atenção nisso aqui, pessoal, tá? Porque a nossa aula não é exatamente sobre isso, é sobre a preposição que vai aparecer, né, antes do pronome relativo. Mas prestem atenção nisso, que isso aqui é cobrado de vestibular. Esse que, ó, ele substitui casa aqui, então se lá em cima ele é sujeito, aqui ele vai ser sujeito também. E a análise sintática aqui embaixo fica sendo essa aqui, tranquilamente, tá? O que tem que fazer? Prestar atenção no verbo e no nome. Vamos lá. Como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, este é o quadro, eu me referi ao quadro. Quadro. Eu não tenho que repetir esse termo, então eu vou usar um pronome relativo. Como é que fica? Este é o quadro e me referi. Eu só coloco ali, ó, este é o quadro que me referi. Opa, mas eu tenho aqui, pessoal, ó, uma análise sintática. Eu, sujeito, referi verbo transitivo indireto, tá ali a preposição, ó, a, e isso aqui é um objeto indireto. O que tem que fazer aqui embaixo, pessoal? Olha aqui, ó, daqui de cima, aqui para baixo, como é que fica? Este é o quadro a que eu me referi. Claro que o eu não aparece, o me diz que sou eu, tá? Então tem que aparecer aquela preposição ali. Então, ó, o verbo se referir é verbo transitivo direto, então a preposição tem que aparecer aqui. As pessoas dizem esse é o quadro que eu me referi, mas é esse é o quadro a que eu me referi, porque quem se refere a alguma coisa. Análise sintática. Quadro. Este é o quadro. Ó, eu me referi ao quadro. Se aqui ele é objeto indireto, aqui vai continuar sendo objeto indireto, pessoal, tá? Vai continuar sendo. Cadê o sujeito? O sujeito está aqui, ó. Eu me referi ao quadro, ó. Ele vai aqui para baixo, né? Como eu.
e aí fica sendo o referir verbo transitivo indireto igual, e aí tá ali, ó, a preposição tem que aparecer lá. E a análise sintática é essa aqui. Eu é o sujeito, referir é verbo transitivo indireto, e ao quadro fica sendo o que, pessoal? O objeto indireto. Tá aqui, ó, que tá lá em cima, tá? Importante para vocês. Essa preposição a tem que aparecer, porque quem se refere a, como a gente viu, tá? Este é o quadro que eu me referi, que é assim que se fala no dia a dia, sem a preposição ali, né? Que lá na prova não pode, na prova de redação não pode deixar de fazer esse azinho aqui antes, tá? Vocês já viram por quê, tá? No dia a dia até dá pra falar assim, como eu falei pra vocês. Outro exemplo, do mercado saía muita sujeira, os lixeiros levavam a sujeira. Vamos juntar, para não ter que repetir o termo sujeira? Tá aqui, ó. Do mercado saía muita sujeira que os lixeiros levavam. Pronto, tá aqui, né? Agora, o que eu tenho que prestar atenção? No verbo, tá aqui, ó, sujeira, tá? Só para dizer que esse aqui é a mesma coisa que sujeira, para não ter que repetir, né? Que os lixeiros levavam. Quem leva alguma coisa, é a sujeira, tá aqui, né? É o verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, não precisa colocar nada antes do que, porque o verbo é verbo transitivo direto. Poderia ser colocado, pessoal, um a qual, ó, do mercado saía muita sujeira, a qual os lixeiros levavam, tá? Agora, o que tem que prestar atenção? Esse a aqui, as pessoas confundem, elas acham que isso aqui é uma preposição, mas não é parte integrante do pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Tá aqui, atenção, não é preposição. Tá aqui, ó, o qual, a qual, os quais e as quais, singular e plural. Então esse a qual aqui, pessoal, não é preposição. Quando tiver junção da preposição com esse a do pronome relativo, vai provocar o quê? A crase, tá? Olha a regência, a próxima dica, a dica aí de crase, né? Que é nosso próximo tema, tá? Então aqui não precisa ter preposição nenhuma aqui. Se tiver esse a, não vão achar que é preposição. Porque quem leva alguma coisa, verbo transitivo direto, tá? Outro exemplo, o local é inseguro. Maria se dirige ao local. Prestem atenção, Maria se dirige ao local. Tem uma preposição no verbo dirigir. Então eu coloco aqui, ó, o local o qual Maria se dirige é inseguro. Mas eu tenho dirigir, que é um verbo, e é um verbo transitivo indireto. Quem se dirige a ou para. Olha o que acontece, tem que colocar a preposição aqui. O local ao qual Maria se dirige é inseguro. O local para o qual Maria se dirige é inseguro. Então eu tenho aqui um caso de regência verbal na qual as preposições têm que aparecer antes do pronome relativo. Porque quem se dirige a, tá? Cuidado, tá ali, ó. O cachorro é um animal. O povo gosta muito de cachorro. Vamos lá, como é que vai ficar? O cachorro é um animal que o povo gosta muito. As pessoas dizem assim no dia a dia. Só que quem gosta, ó, regência verbal, gosta, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. No caso aqui também, ou do qual. Pode ser o cachorro é um animal de que o povo gosta muito. O cachorro é um animal do qual o povo gosta muito. Então, não pode ser assim, pessoal. Tem que aparecer esse de antes do pronome relativo. Pela regência do verbo transitivo indireto, gostar, que perde a preposição de. Muito cuidado. Vamos lá. Aquele é o médico, eu confio no médico. Vamos reunir aqui numa só? Como é que vai ficar? A gente fala assim, aquele é o médico que eu confio, né? No dia a dia se fala assim, mas a gramática diz que tem que ser dessa forma. Aquele é o médico, ou seja, quem confia, confia, ó, regência verbal, verbo transitivo indireto, pede a preposição em, onde é que ela tem que aparecer? Aqui, na frente do pronome. Aquele é o médico em quem confio, eu confio. Aquele é o médico no qual eu confio também pode ser, tá? Que é em mais o qual, né? Tem que aparecer ali, pessoal, porque a regência do verbo pede que apareça a preposição. Vamos lá. O professor fez referência ao livro, os livros estão na mochila. Vamos juntar numa coisa só. Os livros que o professor fez referência estão na mochila. Coloquial, como a gente fala. Muitas pessoas juntariam assim, ó. Os livros que o professor fez referência estão na mochila. Mas qual é a maneira correta? Essa aqui, pessoal. Agora, o que tem que prestar atenção? Eu não tenho mais verbo. É um nome. Referência é um nome. Quem faz referência, ó, nome, regência nominal. Quem faz referência a alguma coisa, né? Então vai ficar, os livros aos quais o professor fez referência estão na mochila. Os livros a que o professor fez referência estão na mochila. Porque quem faz referência a.
tem que aparecer. E aqui eu tenho um caso de regência nominal, não mais de regência verbal, porque verbal seria referir, que é o verbo. Aqui é a referência, é um nome, tá? Cuidado com isso. Ó, como é que a gente fala aqui? Ó, tenho certeza que passaremos no vestibular. Como a gente fala no dia a dia. Mas qual é onde é que está o erro aqui? O que eu tenho que fazer? Temos certeza de que passaremos no vestibular. Porque quem tem certeza de alguma coisa. Regência nominal, né? Certeza, a certeza é um nome. Tem certeza de alguma coisa. Tem que aparecer ali na frente do pronome relativo. Tá, pessoal? Muito cuidado com isso. A maneira correta é essa aqui, tá? Maria tem medo que não consiga passar no vestibular. Isso aqui é o coloquial. Porque quem tem medo é um nome, regência nominal. Quem tem medo de alguma coisa. Então a Maria tem medo de que não consiga passar no vestibular. A gente fala isso aqui o dia inteiro, né, sem esse de. Mas tem que ter aquele de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Regência nominal aqui, não mais verbal. Tá? O verbo seria amedrontar, digamos assim. Mas medo, né, é um nome, regência nominal. Os argumentos em que insistes não são seguros. O que eu tenho aqui? Insistir é um verbo. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Né? Não é os argumentos que insiste, são os argumentos em quem você insiste. Tem que aparecer quem insiste, insiste em alguma coisa. Regência verbal também nessa frase aqui. Tá? Os argumentos em que insistes não são seguros. Tá aí. Regência verbal, a preposição em tem que aparecer antes do pronome relativo. Os problemas que me preocupam são poucos. As pessoas falam muito isso aqui. Tá? Isso aí é coloquial, do dia a dia. Como é que é o certo aqui? Ó, os problemas com que me preocupo são poucos. Preocupar é verbo. Né, pessoal? Regência verbal. Quem se preocupa com alguma coisa. Tem que aparecer o com ali na frente do que. Tá? Não pode deixar de colocar aquele com ali. E essa é a maneira aqui, de acordo com a gramática tradicional. Tá? Pois é, pessoal, a aula realmente é isso aí, só para que vocês fiquem ligados quando vão construir orações com o pronome relativo e ver aí a regência do nome e do verbo e colocar as suas devidas preposições. É isso aí.